Bom dia a todas e todos. Eu e o Belmiro estamos em Sevan, o Lago Sevan que vocês estão vendo. Esse é um mosteiro do século IX e é a principal atração turística da Armênia. Eu sempre pergunto, por que está vazio? Porque são 7 da manhã. Então, para gravar vídeos e tal, a gente sempre procura horários em que haja pouca gente, né? Porque as pessoas falam muito e aí o vídeo fica cheio de ruído. É um lugar lindíssimo. Esse é o segundo grande lago em altitude do mundo. Ele perde só para o Titicaca. E ele ocupa, eu acho que uns 3, 5% do território da Armênia. Depois eu coloco o tamanho dele e a porcentagem do território. A Armênia é um pequeno país localizado no Cáucaso. Um país que nunca foi forte, sempre foi, assim, vassalo de outras potências ao longo da história. Ele teve poucos períodos de autonomia política, até mesmo porque é um país fraco, com população pequena, poucos recursos naturais, então sempre foi uma área, do ponto de vista geopolítico, dependente das demais e dominada pelas demais. Só para vocês terem uma ideia, a Armênia não tem nem 30 mil quilômetros quadrados. O Brasil é 286 vezes maior que a Armênia. A população da Armênia está por volta de 3 milhões de pessoas. E, atualmente, há centenas de milhares de russos aqui. Geórgia, Armênia e Cazaquistão foram os países que mais receberam russos que não querem lutar na guerra. Russos que foram chamados para a guerra, convocados pelo Putin e não querem lutar. Porque, obviamente, não querem morrer, né, na guerra da Ucrânia, que está sendo uma massa de moer carne. Então o país está um pouco mais caro do que de costume. É um país que costuma ser muito barato, por conta dessa, entre aspas, invasão russa. Os russos trouxeram muito dinheiro, a economia cresceu muito. Imagine só, o PIB da Armênia foi um dos que mais cresceu no ano passado no mundo, 13%, por causa do dinheiro dos russos que vêm para cá. Para as pessoas que não sabem, não têm ideia, né, a Rússia é um país com salários altos, PIB forte, é um país assim, praticamente rico. Está a uma pequena distância do padrão de vida das nações europeias. Então os jovens que vieram para cá provavelmente estão sendo sustentados pela família e muitos deles estão trabalhando pela internet, etc., daqui da Armênia, da Geórgia e do Cazaquistão, os 3 países que mais receberam. Então por isso a Armênia está um pouco mais cara que o usual. Hotéis subiram muito de preço, o Airbnb subiu muito de preço por conta dos russos. Você encontra os russos em todos os lugares que você imaginar. E eu conversei com alguns deles, são muito gente boa, né? Nós estamos em Yerevan, que é a capital da Armênia. Vocês estão vendo lá embaixo. Yerevan tem cerca de 1 milhão de habitantes, um pouquinho mais na região metropolitana. Isso é bastante, porque a Armênia tem só 3 milhões. Então ela concentra quase 40% da população na sua capital, que é muito bonita, ao menos no centro. Eu não conheci a periferia e outras áreas além do centrão. Tem um centro lindo, realmente, que lembra o das cidades europeias ricas. E lá atrás, vocês estão vendo o Monte Ararat, que pertencia à Armênia, mas foi tomado pela Turquia. Ficou com o Império Otomano, né? Com a dissolução do Império Otomano, os turcos, com muita força, expulsaram os russos, que estavam muito enfraquecidos por conta da Revolução Bolchevique, e acabaram ficando com a área. Mas é isso, fiquem com a segunda parte agora sobre um pouquinho da história da Armênia que eu estou contando do Lago Sevan. Esse pequeno vídeo documentário eu fiz em Sevan, no lago, e em Yerevan, capital. A área é organizada politicamente com cidades tal desde o século VI a.C. E desde então ela foi dominada, como esse pequeno no começo do vídeo, por ser fraca, por romanos, persas, otomanos, russos e turcos. Ela também fez parte da União Soviética e se tornou independente no final da década de 1990. A infraestrutura do país não é boa. As estradas são bem mais ou menos, pouquíssimas estradas duplas. As cidades têm uma infraestrutura também muito ruim, com ruas esburacadas. Não é um país bonito do ponto de vista urbano.
mas tem uma natureza que é simplesmente sensacional. Com montanhas lindas, muitos lagos, muitos rios de montanha. Em muitos momentos parece que você está na Suíça, lembra muito a Suíça, né? Quando você está nas estradas. Nós estamos hospedados num hotel ao lado do mosteiro, que é um velho hotel da era soviética. E o critério para a gente se hospedar ali foi o preço. É um hotel decadente, com manutenção a ser feita e tal. Então tá barato, aceito o Belmiro, né, que é sempre uma dificuldade para nós. Então nós estamos hospedados ali. E esse é o antigo mosteiro de Sevanakan. Um mosteiro que foi construído no século IX. Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre ele. A Armênia foi o primeiro reinado a se declarar oficialmente cristão. Só que eles também romperam com o cristianismo romano e aderiram à chamada ortodoxia. Então eles são uma nação com mais de 90% da população cristã, só que cristã ortodoxa. Diferentemente do Brasil, né, que tem um cristianismo bem mais associado ao cristianismo romano, mesmo considerando o setor evangélico. Teve origem também no romano. Muitas pessoas pensam que o Império Romano, né, foi o primeiro a aderir oficialmente ao cristianismo, mas foi a Armênia. Belmiro, aí não. Belmiro? Já faz décadas que o mosteiro não é mais aqui, ele foi transferido para uma outra área que fica a alguns quilômetros daqui. Ele fica nessa península do Lago Sevan. O local onde ele está localizado era uma ilha. Só que no período soviético, na época que o Stalin era o líder, houve a drenagem de parte do Lago Sevan para aumentar a produção de alimentos. Como tem um lago de água doce, eles drenaram o lago, que baixou 20 metros de profundidade. Isso aqui, que era uma ilha, virou uma península. E com isso aumentou bastante nas bordas, né, de toda essa região. Hoje existem fazendas que produzem alimentos. O lago era bem maior. Mas eu acho que é isso. A Armênia é esse país que fica no Cáucaso, é um país pequeno, tem uma renda per capita semelhante à brasileira, tem muitos problemas de infraestrutura. Acho que o Brasil está até um pouquinho melhor que a Armênia em infraestrutura. E é um país, assim, cercado de inimigos, né? Do lado esquerdo ela tem a Turquia, que não aceita a acusação sobre o genocídio armênio, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Do outro lado ela tem o Azerbaijão, que tem problemas territoriais com a Armênia, principalmente por causa da República de Artsakh, que é uma área com população armênia, mas o Azerbaijão quer retomar a área. Então a Armênia é uma área bem assim, com grandes dificuldades do ponto de vista da política internacional. Ela está em guerra com o Azerbaijão há anos. Em 2020 ocorreram os últimos combates e a chamada República de Artsakh, com população armênia, perdeu metade do território praticamente.
Então é um país com muitos problemas. Talvez até por isso haja problemas de infraestrutura urbana, né, de estradas ruins, porque eles devem ter que investir muito dinheiro em armamentos, tal, para poder enfrentar o Azerbaijão e também tomar cuidado com a Turquia. A Turquia é uma nação amiga do Azerbaijão e, de certa forma, ajuda o Azerbaijão com armamentos assim, contemporâneos, modernos, né? Mas é isso. Abração para todas e todos e fiquem bem.